Opa, tudo bom? Eu sou o Pedro da Novos Vendedores e vou falar aqui agora 7 coisas que a gente pode aprender com a história da Nike. Tem um livro, excelente livro, escrito pelo Phil Knight, que é o fundador, um cofundador da Nike, chama Marca da Vitória, recomendo muito. Um livro de 400, quase 500 páginas, mas vale muito a pena a leitura. E se você pensar, Pedro, mas por que você vai falar da Nike? Eles são gigantes, eles fazem o que eles querem, ele tem todo o dinheiro do mundo. Mas no começo não era assim não. E o livro é justamente isso daí. O livro conta a história do começo deles, de como ele tirou a ideia, dos primeiros desafios, de como que ele chegou no tamanho que eles são hoje, década de 60, década de 70, até 1980, quando eles abriram o mercado, fizeram um IPO e eles enfrentaram muitas dificuldades. Eles tinham gigantes concorrentes, eram considerados naquela época lá como a Branca de Neve e os Sete Anões, onde Branca de Neve era Adidas, no caso, que era a maior de todas, e tinha outras menores ali, sempre tentando fazer alguma coisa, mas com muita dificuldade. Então vale muito a pena a leitura desse livro, e eu separei 7 coisas aqui, até uma injustiça eu querer falar só 7 coisas com tanta coisa que a gente pode aprender com esse livro, mas vamos lá, 10 minutinhos, acho que nem isso aqui, eu vou tentar falar muitas coisas valiosas que você pode aplicar no seu negócio também, que a gente pode aprender com a Nike. Primeira coisa, é impressionante o tanto de hora, o tanto de momento que o Phil Knight ele fala que ele teve que vender, ele teve que negociar. Não só a respeito dos produtos, dos serviços dele, mas durante o livro inteiro, que é como se fosse uma autobiografia dele, ele fala, por exemplo, que ele teve que negociar com o pai dele quando ele queria fazer uma viagem, quando ele queria abrir uma empresa, ele teve que negociar com a sogra dele quando queria chamar, não era nem namorada naquela época, quando queria chamar a pretendente, a noiva pretendente dele para ir passar um final de semana fora. Sim, ele teve que negociar muitas coisas relacionadas a vendas também, como ir lá para o Japão. Ele começou a vender, não era produtos da Nike, nem chamava Nike a empresa, chamava Blue Ribbon por causa das fitas azuis que davam de premiação para os corredores na época, e davam isso. Então ele foi para o Japão e comprava de lá uns tênis, os primeiros produtos que ele vendia chamava Tiger, e ele tinha que negociar para comprar esses produtos e revender nos Estados Unidos. Ele teve que negociar com muita coisa, teve que negociar com o governo também americano quando queriam taxar vários impostos neles, ele teve que negociar várias coisas. E isso é verdade, quando a gente aprende a vender, por mais que a gente queira aprender a vender para usar na nossa vida profissional, a gente acaba usando isso também em diversas outras áreas também, quando você vai conversar com sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seu pai, com seu irmão, com seu vizinho, com várias outras pessoas na vida pessoal e não só profissional, a gente pode se dar bem também se a gente sabe negociar, se a gente sabe vender. Segunda coisa, nichar. Nichar, escolhe um segmento, principalmente quando você é pequeno, como no caso da Nike. Hoje a gente vê Nike, a gente vê, tudo da Nike, né? De vestuário, a gente vê boné, vê meia, vê cueca, vê camiseta, vê calça, vê isso, não sei o que, vê tudo que é tipo de tênis, para tudo que é tipo de esporte, mas no começo não foi assim. A Nike começou só com tênis, e não todos os tipos de tênis, só com tênis para atletismo, só para pessoas que corriam. Ou seja, ele começou pequeno e conforme ele ia conseguindo ganhar um espaço, ele ia começando a vender também para quem jogava tênis, para quem jogava basquete, para quem jogava futebol. Depois ele começou com vestuário, mas no começo a gente consegue chamar mais atenção, a gente consegue se dar bem melhor quando a gente escolhe um nicho, um segmento que a gente vai trabalhar, seja com um único produto ou seja com um único tipo de cliente. Por mais que seu produto todo mundo possa usar, escolhe um segmento, um nicho para você poder falar que você é especialista nisso. E daí as pessoas realmente vão reconhecer você como especialista nesse nicho, nesse segmento e vão te dar mais atenção. E conforme for, você vai aumentando a sua participação do mercado. Terceira coisa aqui que eu quero falar para você também que a gente pode aprender com o Phil Knight e a história da Nike. Acreditar num propósito, numa cultura nossa. Por exemplo, ele começou vendendo tênis para atletismo, para corrida, para quem gostava de correr na rua. Só que naquela época, década de 60, década de 70, não era normal correr na rua igual a gente vê hoje. As pessoas que corriam na rua eram tidas como loucas. Era muito comum as pessoas passar de carro e jogar alguma coisa em quem estava correndo na rua, mandar as pessoas comprar um carro, vai andar de cavalo, vai correr no campo, porque se você acha que você é atleta, vai correr ali para treinar atletismo de verdade. Não era normal igual é hoje. Só que o Phil Knight era um atleta, ele gostava de correr. Então ele levou isso mesmo com várias outras pessoas falando contra essa ideia dele, ele não levou isso em consideração
e sim, decidiu focar na cultura dele, no que ele gostava, no que ele acreditava, no propósito que ele tinha. Inclusive, esse negócio de cultura foi muito legal, porque em vários momentos a Nike estava precisando de dinheiro e sugeriram para ele abrir o mercado, colocar como se fosse a bolsa que tem aqui a Bovespa, a Bolsa de São Paulo, lá nos Estados Unidos tem a Bolsa também de Valores. O que você faz? Você abre isso daí para outras pessoas virem de fora e investir em você. Só que a partir do momento que eles investem, eles também começam a dar opiniões, eles começam a mandar. Tem vários casos que os acionistas conseguem até mandar embora o próprio fundador, por exemplo. O CEO, escolhem várias coisas, as tomadas de decisões, e isso segurou a Nike a entrar na bolsa, mesmo que fosse dar dinheiro para eles. E quando eles entraram em 1980, eles só entraram porque eles conseguiram separar as cotas em cota A e cota B para o Phil Knight ter a maioria das cotas, para as pessoas de fora não poderem dar tanta opinião assim, porque ele queria manter a cultura. Mesmo que fosse dar mais dinheiro para ele, ele queria manter a cultura. Quarta coisa, não desistir. Vai ter muito obstáculo. Falam, no Brasil empreender é muito difícil, vender aqui no Brasil, fazer qualquer coisa no Brasil é difícil. Estados Unidos é mais fácil, lá tem um monte de regalia. Brasil com certeza é mais complicado, mas isso não significa que lá fora é fácil, não. Lá fora tem muito desafio também. Imagina só o cara na década de 60 ir lá para o Japão comprar produto lá para vender nos Estados Unidos. Pô, o Japão lá tinha tomado um monte de bomba atômica, tinha acabado de perder na Segunda Guerra para os Estados Unidos, vai um americano para lá querendo fazer negócio, você acha que isso daí é moleza? E daí chega lá, ele não conseguia pegar a representação de todos os tênis no país inteiro, ele tinha que dividir com outras pessoas também, e cada vez querendo mais espaço, essas outras pessoas concorrentes dele querendo pegar o espaço dele. Mais para frente ainda, o governo dos Estados Unidos cobrando uma taxa dele de 25 milhões de dólares, porque foi uma jogada dos concorrentes. Os concorrentes falaram que ele não poderia vender no preço que ele estava vendendo, porque ele trazia um material de fora, não comprava nos Estados Unidos, e por causa disso tinha imposto, tinha umas coisas. Ele teve que negociar com o governo americano também, porque senão ele ia à falência se ele pagasse isso daí. Então, no Brasil é complicado, mas vai ser complicado em tudo que é lugar. E pensa pela coisa boa, se é complicado para você, é complicado também para os seus concorrentes. Então, quem saber lidar melhor com isso, quem for mais resiliente, não ficar só reclamando, enxergar nessas crises, enxergar oportunidades, com certeza vai se dar melhor, independente se você está no Brasil, se você está em Santa Catarina, em São Paulo, no Japão, em qualquer lugar que for, você vai se dar melhor. Só para ter uma ideia, a pesquisa mostra que nos Estados Unidos é mais difícil de empreender até do que no Peru. Então esse negócio que os Estados Unidos é o ápice, é o melhor lugar para você ficar rico, para você seguir seus sonhos, claro, é melhor do que no Brasil. Mas também não é assim não, a gente tem que valorizar as empresas de lá que conseguiram chegar onde eles chegaram. Quinta dica aqui, o capital humano. Você tem que investir em pessoas boas. A história da Nike, ele investiu tanto em pessoas, funcionários, colaboradores. O sócio dele, o primeiro sócio, Phil Knight, é um cofundador da Nike. Ele pegou para ser fundador com ele um treinador de atletismo da década de 60, década de 70, um dos melhores treinadores de atletismo, principalmente de corridas de longa distância, que os Estados Unidos já teve. Ele no começo, ele dava o produto para grandes atletas usarem e mostrar, divulgar. Ele contratava excelentes vendedores. Teve o Johnson, que foi o funcionário número 1 conhecido na Nike, que é conhecido como funcionário número 1 da Nike. Pô, no começo o cara era um mala, era chato, ficava pedindo um monte de coisa, mas ele vendia bem pra caramba. Então, ele se deu muito bem. O Phil Knight contratou grandes advogados, contratou grandes contadores, todas as pessoas que tinham a mesma visão do que ele de negócio, para daí sim ele conseguiu construir esse império hoje que é a Nike. Então, valoriza bem seus funcionários, tenha bons parceiros, remunere bem as pessoas, porque senão eles vão para outras empresas. Isso daí, sem dúvida, faz muita diferença. Sexta coisa, não pensar a curto prazo. Em nenhum momento no começo da carreira você viu o Phil Knight falando que ele queria ficar rico fácil, queria ficar rico logo. Eu vou construir uma empresinha aqui para vender para outro, não sei o quê. Não, muito pelo contrário, ele investia todo o dinheiro que ele ganhava. No começo da história da Nike, ele tinha outros empregos, ele é contador de formação, então ele tinha outros empregos também, e ele investia todo o dinheiro que ele ganhava em outros empregos e que o faturamento da Nike também dava para ele. No começo, o Blue Ribbon, todo o faturamento da Blue Ribbon, ele investia na própria Blue Ribbon. Ele fala que teve muita dificuldade com isso, porque ele chegava para pedir dinheiro emprestado nos bancos, e os bancos falavam, mas pô,
Como que eu vou emprestar dinheiro se eu não tenho dinheiro em caixa? Por quê? Porque ele investia tudo porque ele queria crescer. Ele via o negócio a longo prazo. Então, dificilmente você vai ter resultados excelentes, resultados aquele que você sempre sonhou em ter a curto prazo. Esse negócio não existe. Se vem fácil, vai embora fácil. Mas é muito possível sim, a longo prazo é totalmente possível. Aí muda o jogo. E a sétima coisa aqui, para não se alongar muito, é trazer inovação. A gente sempre tem que inovar nas coisas. A Nike inovou em uma porrada de coisa, desde a sola Air Nike ali, né, que depois ficou muito famoso com o Air Jordan também, eles trouxeram bolhas de ar dentro da sola. Hoje é famoso, isso é fácil você falar que vai dar certo, mas naquela época não. Todo mundo falava que não ia dar certo. Ele acreditou, testou, inovou, deu certo. Outra coisa também, as primeiras solas deles que realmente fizeram um sucesso eram chamadas de waffles, por causa do formato que tinha, que foi feito literalmente numa máquina de fazer waffle. Muito normal nos Estados Unidos eles comerem waffle de café da manhã. Ele pegou, o Bowerman, que era o sócio, o cofundador do Phil Knight, ele pegou uma daquelas máquinas, jogou borracha ali, não deu certo, estragou uma máquina, pegou outra, foi tentando e fez ali a sola de waffle, deu extremamente certo. Então eles sempre vieram trazendo inovações. Só que ele mesmo fala, inove uma coisa de cada vez. Não dá certo você querer inovar várias coisas ao mesmo tempo, porque você vai se perder. Uma coisinha não vai dar certo aqui, outra lá, vai ser difícil de corrigir. Então, inove, mas inove sempre uma coisa de cada vez. Então, só para resumir aqui, primeira dica, vender é sempre bom saber vender, negociar, a gente sempre tem que saber vender em diversas coisas da nossa vida. Segunda coisa, nichar quando você é pequeno, principalmente quando você é pequeno, pense em nichar, acredite no propósito, na sua cultura. Quarto, não desista dos obstáculos, sempre vai ter obstáculo, quem for resiliente vai se dar melhor. Capital humano, invista em boas pessoas para ter perto de você, você só vai conseguir escalar o seu negócio quando você tiver uma equipe boa trabalhando com você. Sexta coisa, não pense a curto prazo, pelo contrário, faça planos sim a curto prazo, mas só uma forma, um caminho para você se dar bem a médio e longo prazo. E sétima coisa, inove uma coisa de cada vez, vá pensando, erre, aprenda, mas não tenha medo de inovar. Beleza? Leia o livro Phil Knight, A Marca da Vitória, vale muito a pena, uma leitura bem gostosa, apesar de grande, bem gostosa. Um abraço.